Beleza, pessoal? Maravilha, hein? Bom, então a gente vai aproveitar que a gente já viu toda a teoria sobre densidade gasosa, né? Nós já analisamos isso, vimos densidade dos gases, densidade relativa, massa molar aparente, né, do ar atmosférico, discutimos todas essas coisas, né? E agora a gente vai tentar resolver os exercícios da apostila. O primeiro exercício está aí na página 425 da apostila 2 e fala o seguinte, eu estou com a apostila aberta aqui, eu vou acompanhando. Balões de aniversário são geralmente preenchidos com ar comum ou gás hélio. Neste último caso, os balões flutuam por serem menos densos que o ar atmosférico nas mesmas condições. A tabela a seguir apresenta a massa molar de alguns elementos químicos. Então, dê a massa de alguns elementos isoladamente aí. No experimento, os balões indicados a seguir foram preenchidos com os respectivos gases. Então, o balão A, ele colocou gás hidrogênio, o balão B, gás metano, o balão C, amônia, o balão D, gás oxigênio e o balão E, dióxido de carbono, ou gás carbônico. Os balões que terão comportamento semelhante ao do gás hélio no ar serão... Pessoal, semelhante ao gás hélio significa que eles vão flutuar. E para flutuar tem que ser menos denso que o ar atmosférico. Em outras palavras, tem que ser mais leve que o ar atmosférico. Nós não precisamos calcular a densidade propriamente dita. Lá na parte teórica, lá no vídeo da teoria, a gente viu que tem uma relação mais simples. Se um gás apresenta uma densidade, uma massa molar menor que o outro, então ele é menos denso que o outro. Então densidade e massa molar estão proporcionalmente ligados. Então se eu souber a massa molar dos gases, eu comparo com a massa molar do ar. Se o gás tiver uma massa molar menor que a do ar, é porque ele é menos denso, é mais leve, então ele flutua. Se ele tiver uma massa molar maior que a do ar atmosférico, ele desce, ele não flutua, tudo bem? Mas para isso eu preciso da massa molar do ar. E na última aula eu consegui mostrar para vocês como que a gente chegava nela, né? O ar é uma mistura gasosa, aí a gente leva em conta a massa molar dos gases presentes nessa mistura e a porcentagem deles e faz uma média ponderada. E aí a gente chega nesse valor aqui, ó. É um valor próximo de 29 gramas por mol. Essa é a massa molar do ar atmosférico. Então um gás, ele vai flutuar se a massa molar dele for menor do que isso, for mais leve do que isso. E ele vai afundar se a massa molar dele for maior do que essa. Então ele vai ser mais pesado que o ar atmosférico. Tudo bem? Então a gente vai calcular a massa molar dos 5 gases e ver quais que vão flutuar, quais que não vão. Então vamos lá, H2. Se consultar na tabelinha que está aí na apostila, o hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio, né? Cada um tem uma massa 1, então a massa desse cara é 2 gramas por mol. Então 2 vezes 1 dá 2. Metano. O metano é 1 carbono e 4 oxigênios. Cada carbono tem uma massa atômica de 12. Cada hidrogênio, perdão, tem uma massa atômica de 1. Então vai ficar 12 mais 1 vezes 4. 12 mais 4 dá 16. Então o metano tem uma massa molar igual a 16 gramas por mol. Maravilha! Vamos ver a amônia. A amônia tem uma fórmula química, a fórmula molecular, NH3. Então ela tem um N e 3 Hs. Cada N tem uma massa igual a 14. Cada H tem uma massa igual a 1. Então se eu pegar um N com 3 Hs, vai ficar 14 mais 3 vezes 1 dá 17. Então a amônia tem uma massa molar igual a 17 gramas por mol. Maravilha? O gás oxigênio, a fórmula é simples, é O2, ele tem 2 átomos de oxigênio na estrutura. Cada átomo de oxigênio tem uma massa igual a 16, então vai ficar 2 vezes 16, 32 gramas por mol. E o CO2 ele é composto por 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. O carbono é 12 e cada oxigênio é 16, então vai ficar 2 vezes 16, 32, mais 12, 44. Então a massa molar desse cara é 44 gramas por mol. Isso significa que dos gases que eu listei são mais leves que o ar atmosférico, esse e esse, porque 2 e 16 é menor que 29. Ah, e esse aqui também, ó, 17, né? Esses 3 valores são menores do que 29, ou seja, esses 3 gases A, B e C são mais leves que o ar atmosférico. Então eles vão flutuar quando eles forem colocados dentro de um balão, assim como o hélio fez. Agora, o oxigênio,
que tem massa 32, e o gás carbônico, que tem massa 44, são mais pesados que o ar atmosférico, né? 32 e 44 é maior do que 29, portanto eles não sobem, né? Eles não flutuam como o gás hélio, eles afundam, eles ficam no chão. Tá joia? Então, para prever flutuabilidade, eu preciso conhecer as densidades. Mas nesse caso da química dos gases, eu não preciso necessariamente do valor da densidade. Comparar as massas molares já me dá uma ideia do que vai acontecer. Então, se o objetivo for só flutuabilidade, você calcular a densidade usando a equação de estado. Encontra as massas molares e compara. Quem tem maior, menor massa molar, você já sabe quem é o mais denso ou menos denso. Tudo bem, gente? Então tá aí, esse é o primeiro exercício, maravilha? Vamos fazer o exercício 2 agora. Beleza, pessoal? Então vamos resolver o exercício 2 para ver se a gente entendeu mesmo esse conceito aí de densidade gasosa. Então vamos lá, o que fala o exercício 2? Voltar aqui. Amônia e cloro, que tem fórmulas Cl2 e NH3, respectivamente, são gases muito importantes na indústria química. O primeiro é utilizado na fabricação de fertilizantes, o segundo na desinfecção de sistemas, por exemplo, a água que bebemos. Maravilha! Esses compostos apresentam um cheiro irritante e são considerados gases tóxicos quando inalados diretamente, então tem que ter cuidado. A figura a seguir representa a localização de uma indústria que produz esses dois gases em sua planta. Então tem uma indústria aqui na região Y, numa região um pouco mais alta que essa indústria tem uma cidade A, região X, e numa região Z que está mais baixa tem uma cidade B. Tudo bem? Aí ele deu as massas molares dos dois gases e ele pergunta o seguinte: ao ocorrer vazamento de um dos gases, notou-se que a maior parte da névoa tóxica se localizou na região Z da página anterior. Então, nessa região aqui. Qual foi o gás que vazou? Bom, perceba que a indústria está aqui e vir para a região Z, o gás tem que descer. Para ele ir para a região A, ele tem que subir. Então, para ele descer, ele tem que ser mais denso que o ar atmosférico. E o ar atmosférico a gente já sabe que tem uma massa molar aparente próxima de 29 gramas por mol. Maravilha? Então, o gás que foi liberado aqui tem que ter uma massa molar maior que 29 gramas, para ele ser mais pesado que o ar e descer, e não subir. Qual dos dois tem uma massa molar maior? Bom, calculei a massa do cloro, cada átomo de cloro tem uma massa igual a 35,5. Como é Cl2, 2 vezes 35,5 dá 71. E da amônia é 1N3H, né? A gente fez agora no outro exercício, dá 17. As massas atômicas foram dadas aí, tá? O cloro tem uma massa molar de 71, que é bem maior do que essa. Portanto, o cloro que vai descer para a cidade B. Então, na letra A, o gás que foi para a cidade B é o gás cloro, porque ele é mais denso que o ar atmosférico e ele vai para regiões mais baixas, né? Ele desce. E aí, na região mais baixa, ele vai encontrar a cidade B. Beleza? Letra B. Caso ocorresse um vazamento dos gases, em qual cidade seria mais notável o cheiro de amoníaco, cheiro de amônia? Qual das cidades ia perceber melhor o cheiro de amônia? A amônia que foi produzida aqui, ela tem uma massa molar igual a 17, que é menor que a massa molar do ar atmosférico. Então a amônia é mais leve que o ar atmosférico. Portanto, ao invés de descer, assim como fez o gás cloro, ela vai subir. E a cidade que está acima da região da indústria é a cidade A. Então, a cidade que vai perceber melhor o cheiro de amônia é a cidade A, porque está acima da cidade B, e a amônia vai subir porque ela é mais leve. Tudo bem? Então, o exercício que a gente compara de novo, a gente novamente comparou as massas molares dos compostos para saber quem é o mais pesado, quem é o mais leve e saber quem flutua ou quem desce em relação ao ar atmosférico. Maravilha? Beleza. Então vamos fazer o exercício 3 agora, tá bom? 6.5 hours later. Beleza, gente. Vamos fazer o exercício 3, que é o último exercício sobre densidade gasosa, tá joia? O que fala esse exercício? O monóxido de carbono é um gás extremamente venenoso produzido na queima incompleta de compostos orgânicos. Por apresentar massa molar semelhante à do ar atmosférico, então a massa molar dele do ar atmosférico é muito próxima. Então ele deve ter ali uma massa molar com valor próximo de 29. Na verdade, o valor exato vai ser 28, porque o monóxido de carbono ele é o CO. Esse é o monóxido de carbono. O carbono tem uma massa igual a 12. O O tem uma massa igual a 16. E se eu fizer 12 com 16 dá 28.
Então a massa molar desse cara é 28 gramas por mol, próxima da massa molar aparente do ar atmosférico, que é 29, né? Maravilha. Bom, e ele se espalha de modo uniforme por todo o ambiente desde sua produção. Letra A. Num local em que a pressão atmosférica é igual a 0,82 atmosferas e que esteja a 7 graus Celsius, qual é a densidade desse gás? A gente aprendeu no último vídeo como calcular a densidade de um gás. A densidade de um gás, a fórmula sai lá da equação de estado. Quando eu isolo massa e volume, né, eu formo a densidade e sobra para mim isso daqui, ó. Densidade é a pressão vezes a massa molar do gás dividido por R vezes T. Como sai da equação de estado, tem que lembrar daquelas peculiaridades, né? Por exemplo, a temperatura não pode estar em graus Celsius, tem que estar em Kelvin. O R tem que lembrar o valor. Se eu usar o R 0082, a pressão tem que ser em atmosferas. Então tem aquelas regrinhas, né? Mas vamos lá. Quanto que vale a pressão? A pressão é 0,82 atm. Então, se a pressão está em atmosferas, o R vai ser o 0,082. Legal, porque aí está parecido com esse número, né? Aí dá para cancelar. Vezes a massa molar. A massa molar desse cara, que sem querer eu calculei aqui já. Como é o monóxido de carbono, CO, a massa molar vale 28. É um carbono com um oxigênio. 12 com 16, 28. Dividido pelo R, como a pressão está em atmosferas, o R vai valer 0,082, né? A constante universal dos gases. E o T? Bom, a temperatura que ele me deu no enunciado é 7, só que está em graus Celsius. 7 graus Celsius eu vou passar para Kelvin. Como que eu passo para Kelvin? Eu pego a temperatura em graus Celsius e somo com 273. Se eu somar 273 com 7, vai dar 280. Então são valores muito próximos aqui, ó, muda só a posição da vírgula. E aí, se eu fizer essa conta, vai dar 1, pessoal. Olha que legal. O 0,82 tem uma casa a mais, a menos, né, que o 0,082. Em compensação, esse tem uma casa a menos do que esse. Então, tá compensando um outro aqui. Se você fizer a conta de cima e a conta de baixo, vai dar o mesmo valor. E o mesmo valor dividido aqui, no final dá 1. Então a densidade desse cara é 1. Qual é a unidade? A unidade de densidade sai nas unidades que eu usei aqui, as minhas grandezas. Por exemplo, a massa molar está em gramas por mol. E densidade é massa por volume. É massa por volume. Então é 1 grama e a unidade de volume. Se vocês pegarem o R é atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então o R 0082 exige que o volume seja em litro. Então, cada litro desse gás tem uma massa equivalente a 1 grama. Tudo bem? Maravilha. Essa é a letra A. E a letra B? Teórico. De acordo com o enunciado, qual o valor aproximado da densidade do CO em relação ao ar atmosférico? Justifique sem cálculos. Ele quer que eu entenda isso. Olha, o ar atmosférico, a massa molar do ar atmosférico não é igual a 29? Na verdade, a gente não precisava nem lembrar disso. Ele não disse no enunciado que os dois gases têm massas molares semelhantes. Quando eu fizer a massa de um dividido pela massa do outro, para saber quanto que um é mais pesado que o outro, como as massas são semelhantes, um valor dividido pelo outro muito próximo vai dar um valor muito próximo de 1. Então, na letra B, a razão entre as massas molares vai ser muito próxima de 1, porque esses dois apresentam, de acordo com o enunciado, massas molares muito próximas. Então, quando eu dividir um pelo outro, vai dar um valor muito próximo de 1, tá? Divisão de números muito próximos ou números iguais dá 1 ou muito próximo de 1. Tudo bem? Então, não precisava nem lembrar desse valor. O próprio enunciado do exercício já deu a dica aí que eles tinham massas praticamente iguais. Tá joia? Beleza, pessoal. Com isso, a gente encerra essa parte de densidade gasosa, e no próximo vídeo a gente já vai começar a trabalhar com cálculos químicos, o princípio do cálculo estequiométrico, que é a determinação de fórmulas químicas. Tudo bem, gente? Brigadão, tá? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.